É um enorme prazer para nós estar aqui hoje nessa apresentação da nova edição do livro de Andrea Zanzotto, Primeiras Paisagens, que é uma antologia das primeiras coletâneas de poemas de Andrea Zanzotto, que esse ano festejaria 100 anos de idade. Então, é um evento muito importante, tem uma conotação emotiva, porque é um autor que é muito presente no panorama literário italiano até poucos anos atrás, mas é também a oportunidade de celebrar essa novidade editorial que nos alegra muito e traz para o público brasileiro um dos autores fundamentais da poesia italiana da segunda metade do século passado. Estamos aqui com uns convidados muito especiais, começando pela Patrícia Peterle, que na verdade é a professora Patrícia Peterle, que na verdade vai coordenar esse encontro da Universidade Federal de Santa Catarina, que colabora com continuidade com o nosso Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que se desenvolveu como um centro muito importante de investigação sobre literatura italiana contemporânea, junto, obviamente, com outras universidades brasileiras de grande importância, como a própria USP aqui em São Paulo. E entre os convidados está o crítico literário Andrea Cortellessa, uma das figuras mais significativas da crítica literária contemporânea italiana, um exímio e experto de literatura no sentido mais amplo e também comparatístico. E é realmente um prazer tê-lo aqui hoje. É dele também a introdução às primeiras paisagens de Andrea Zanzotto, a edição que é uma coedição entre duas editoras, a editora Coppetti e a editora Sete Letras. Então, uma coedição entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. E também aqui um poeta brasileiro, para nós é sempre sumamente importante que haja esse diálogo, que toda a nossa atividade não seja só uma vitrine da cultura italiana, mas que seja uma ponte, uma forma de cooperação e de condivisão e de projetos conjuntos. Nesse caso, a participação brasileira é realmente extraordinária, porque o poeta Tarso de Mello, um poeta que convido a conhecer em sua produção poética, mas que nesse caso também está aqui nesse papel de representante da literatura brasileira e de um diálogo possível. Especialmente porque o Zanzotto foi um autor de grande curiosidade intelectual. É um autor que passou por várias fases, que espero também que virem mais conhecidas para o público brasileiro, e foi se concentrando em vários aspectos da produção poética possível, essa produção poética, que podem ser se interessou por psicanálise, se interessou por pesquisa linguística, se interessou por dialetos, se interessou por todas as formas contemporâneas de representar o mundo e de pensar a linguagem que nós utilizamos para falar das coisas e para falar da própria linguagem, que é o meio que utilizamos. Então, essa reflexão é uma reflexão que se encontra, com certeza, também desse lado do oceano. Bom, isso é tudo. E, Patrícia, mais uma iniciativa conjunta. Passo a palavra a ti, sempre com muita admiração por tudo que vocês estão fazendo para a literatura italiana contemporânea.
Obrigada, Michele. Obrigada, enfim, por essa oportunidade, por estarmos todos aqui reunidos, né? Eu gostaria, então, de começar dando boa noite aos nossos convidados principais de hoje, o Andrea Cortellessa e Tarso de Mello, que já foram apresentados pelo Michele Gialdroni, diretor do Instituto Italiano de Cultura. Agradeço também a presença do público que se conectou hoje para falarmos um pouco de poesia, né? Nos dias de hoje é importante também termos essa fuga pela poesia, né? E particularmente a poesia do Andrea Zanzotto, que é também uma figura, como o Michele já falou, bastante importante do panorama italiano, não só em termos de poesia, mas também de uma certa militância, né? Começo também trazendo uma saudação da família do poeta a todos e cumprimentando e agradecendo aqui especialmente a presença do Giovanni Zanzotto, que para mim especialmente foi uma presença constante ao longo do projeto, da realização dessa primeira tradução em livro do Zanzotto no Brasil, apesar, e aqui eu digo isso, que eu fiz umas pesquisas, e o nome Andrea Zanzotto e algumas poesias de Andrea Zanzotto já circulavam no Brasil na década de 50, nos jornais, na Folha de São Paulo, até o prêmio Sababila, que ele vai ganhar, sendo apresentado por Giuseppe Ungaretti, que no Brasil é uma figura bastante conhecida, é dada essa notícia num jornal de grande circulação, como a Folha de São Paulo, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande estarmos todos aqui hoje, né? Eu também gostaria de agradecer, e isso não é um agradecimento retórico, mas é um agradecimento, eu gosto que tem todo o sentimento, né, ao apoio do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, pelo trabalho que vem fazendo de promoção e de divulgação da cultura italiana. É um exemplo desse trabalho que eu gostaria de lembrar. Antes da pandemia, foi a Feira de Livros que o Instituto Italiano organizou, trazendo para o Brasil dois outros escritores, né, diferentes, mas complementares, como a Donatella Di Pietrantonio e o Valério Magrelli, em 2019. Né? E agora, com apoio para a realização e concretização dessa primeira tradução, que tem como título Primeiras Paisagens, de Andrea Zanzotto. Agradeço também as editoras, como Rafael Coppetti e Sete Letras, que acreditaram no projeto do livro, né? E também aos alunos que me ajudaram, de certa forma, nas nossas leituras e ensaios. Bom, Andrea Zanzotto é, sem dúvida, um dos maiores poetas da segunda metade do século XX. De sua pequena cidade natal, Pieve di Soligo, né, tem uma voz que conquista várias instâncias para além das fronteiras dessa cidadezinha, Pieve di Soligo, no Vêneto. Seu primeiro livro é de 1951, Por Trás da Paisagem, e seu último livro é de 2009, Conglomerados, né? Uma produção que a gente vai falar hoje, mas é uma produção variada e extensa, que já está traduzida para várias línguas, espanhol, inglês, alemão, francês, e que chega agora no Brasil, justamente no ano do centenário de seu nascimento, como mencionou o Michele. Primeiras Paisagens, então, o que a gente oferece, né, com esse projeto, e o que o leitor brasileiro vai encontrar nesse livro, né? Eu acredito que muito mais do que uma amostra, né? Normalmente, dos poetas italianos no Brasil, a gente tem pequenas amostras, pequenas coletâneas ou pequenas antologias. É difícil a gente ter um livro inteiro de um poeta, né? E o que esse livro traz é justamente um percurso do Zanzotto, talvez um percurso que vai ser mais do que um percurso, porque é algo que vai acompanhar o Zanzotto ao longo da sua carreira e ao longo depois das outras décadas, né? Então, Primeiras Paisagens, que é o livro que a gente está apresentando hoje, traz os 3 primeiros livros do poeta, que são os 3 primeiros livros da década de 50. Por Trás da Paisagem, que eu já tinha mencionado, de 1951, Elegia e Outros Versos, de 1953, Vocativo, de 1957, que marca
Isso foi visto pela crítica, né? Uma mudança no seu laboratório poético, na sua trajetória, e esse volume se fecha com o ensaio de Andrea Zanzotto. Então, aqui a gente tem uma voz poética ensaísta do Zanzotto de 1953, que é dedicado à poética de Eugenio Montale. E o título desse ensaio é muito significativo, Hino na Lama, né? Então, a gente vai talvez discutir um pouco isso hoje aqui. Temos, então, nesse livro, Primeiras Paisagens, que está chegando agora, uma complexidade de aspectos que marcam a primeira produção e que vão continuar, eu diria, como pontos luminosos nos livros seguintes do Zanzotto. Optou-se, então, nesse sentido, como eu já havia mencionado, não por uma antologia, não por uma seleção de poemas, mas por um recorte que pudesse dar conta de certa verticalidade e imersão no laboratório poético de Andrea Zanzotto. Na constituição desse projeto, agradeço aqui, não poderia fazer de outra forma, pelas indicações, mas, sobretudo, pela escuta e pela grande amizade de Andrea Cortellessa. Por que Zanzotto? Então, é o título do primeiro paratexto desse livro, que é assinado por Michele Gialdroni, né, o diretor do Instituto Italiano de Cultura. E é interessante, eu gostaria de ressaltar desse texto de apresentação do Gialdroni, o que ele diz em relação à grandeza e à inovação de Zanzotto como paisagista. Aqui é interessante também, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, pensar na capa desse livro, né? E Michele Gialdroni também enfatiza o fato de o poeta do Zanzotto ser capaz de esconder o desconforto do eu lírico do século XX, né? Quer dizer, esse desconforto que vai, de certa forma, marcar alguns poetas do meados do século XX, de certa forma, o Zanzotto já traz esse desconforto bastante evidente em alguns poemas, mas isso vai ficar mais evidente ainda no final da coletânea, com o volume vocativo, né? E com alguns poemas desse volume, como Primeira Pessoa, ou então o próprio Fuisse, né? E o Michele Gialdroni também aponta para uma outra questão que é fundamental na poética do Zanzotto, que são os dramas da história, né? E a gente vê justamente porque os poemas do primeiro livro, vejam, é de 1951, então os poemas desse primeiro livro são escritos também no pós-guerra, né? Essa é uma outra referência importante. Essas questões apontadas por Michele Gialdroni também retornam num prefácio de Andrea Cortellessa, né, que é o segundo paratexto desse texto, que perfila, o Andrea Cortellessa tem essa capacidade crítica de abrir, né, e de ir criando portas e janelas para a gente ir pensando, mas ele cria uma complexa cartografia do laboratório poético do Zanzotto, apontando para o trauma da guerra, para a resistência, para a complexa relação com a linguagem. Aqui entra também a relação com a questão que o Gialdroni acenou agora na introdução, o interesse pelos campos da linguística e da psicanálise do Zanzotto, né? E que são questões que vão voltar nas décadas posteriores, né? E que eu espero que seja um bom augúrio, né, para que essas outras obras também possam ser traduzidas para o português, né? Na visão de Cortellessa, e cito aqui uma parte do seu texto, né, Zanzotto foi o poeta mais letrado dos poetas, mas também é aquele que traz em seu corpo psíquico os rastros mais indeléveis de uma história nunca cicatrizada. Essa imagem da cicatriz é muito interessante para a gente pensar a obra do Zanzotto como um todo, ou até o corpo da obra, né? Outro ponto central que o texto do Cortellessa faz é recuperar a faixa pintada pelo pai de Zanzotto, Giovanni Zanzotto, que foi agora restaurada e que se encontra na casa natal,
que é reproduzida no livro. Todo esse percurso é complementado pela acolhida, e aqui a gente entra num outro paratexto, por parte da poesia brasileira, e eu acho muito importante que essa acolhida tenha sido dada pela escuta de um grande poeta como é o Tarso de Melo, que está aqui presente conosco, né? Grande poeta contemporâneo, com uma atuação também no campo da crítica. Então, esse projeto editorial do Zanzotto, ele começa, né, digamos assim, na Itália, com um dos maiores críticos da sua geração, que é o Andrea Cortellessa, e ele chega no Brasil pela voz de um poeta e pela escuta de um poeta, que é o Tarso de Melo. Eu acho essa é uma questão bastante significativa. Leia um trecho da Orelha para deixar a voz do poeta brasileiro que lê o poeta italiano. E dou a voz agora ao Tarso, mas na minha voz, né? Os 3 livros de Zanzotto aqui reunidos entregam uma poesia que fala amorosamente da terra, de um lugar na terra, mas que, curiosamente, não se faz do que um homem tem a dizer sobre o que está ao seu redor, mas sim do que tudo ao seu redor tem a dizer sobre aquilo que escapa aos seus olhos, nas profundezas da terra e da vida. É por isso que, página após página, o leitor se depara com imagens cautelosamente retiradas da paisagem, mas que não temem levar-se para se escreverem como outra página do vento, né? E aqui a gente encontra vento, um elemento que é central da natureza, da paisagem, especificamente dessa região de Zanzotto, mas que até o barulho do vento, né, é uma evocação central na poesia do Zanzotto. Então, é justamente com essa perspectiva de cruzamento e de encontro que é proposta essa nossa conversa hoje. Antes, então, de passar a palavra para o Andrea Cortellessa, professor da Universidade de Roma III e grande crítico, né? E para o olhar atento do Tarso de Melo, eu gostaria de ler, e a gente tem que ler o poeta, né? Entrar em contato com o poeta, o poema As Primeiras Paisagens, que encerra significativamente uma das sessões de vocativo e que deu origem ao título dessa publicação. Eu vou ler, então, o poema em português. As primeiras paisagens. Do meu corpo o manto de neve, removes, Pai, e o sol és que brusco me anima. E em meus dedos compões frutos e flores intensos, no inverno macio, que dói com tudo, dói em toda parte na colina, do teu ferve do pincel, mas às vezes mais auge do que espelhos, que céus perdidos nos céus, trabalham de luzes e musgos os paraísos e os presépios, que a teu redor já tens, que na branca parede a mim seduzes. Tu, modesto Senhor de Lorna, que criaste e que te cria, tu artífice de mim, de um nunca aplacado amor. Então, com isso, eu fecho essa minha pequena introdução e passo a palavra ao Andrea Cortellessa, que mais uma vez agradeço pela presença. E depois abrimos no final para um debate junto com todos, depois da fala do Tarso também. Grazie Patricia, grazie per questa introduzione, grazie soprattutto per questo splendido lavoro. Ho potuto vedere anche l'aspetto fisico del libro, un piccolo monumento editoriale. Molte volte in questa introduzione Patricia ha usato la parola primo, la prima traduzione di Zanzotto in Brasile, la prima traduzione organica, la traduzione in volume, anche se appunto aveva preceduto un io anche molto antico, come è stato detto quando ancora vivo. Ma il primo, la categoria di primo, la primità, mi verrebbe da dire, è una categoria decisiva nel pensiero di Zanzotto. Io credo che sia molto importante
faccio questo inciso, che questa produzione brasiliana di Zanzotto ci offra 3 libri di poesia, l'inizio del suo percorso poetico, ma accompagnato da un saggio molto importante, come spiegava Patricia prima, che è il saggio forse decisivo della sua produzione critica. L'inno nel fango, il primo dei 5 saggi dedicati a quello che si può considerare il suo maestro, Eugenio Montale, è un testo che, al di là di quello di Montale, ovviamente, che è molto importante perché prefigura gli sviluppi molto remoti nel tempo della poesia di Montale, ma al di là di quello che dice Montale ci dice delle cose importantissime, decisive dello stesso Zanzotto. E la scelta di Patricia di accompagnare i versi di Zanzotto con la sua prosa critica è già un'interpretazione forte dell'autore, perché giustamente, diceva Patricia, noi lo ricordiamo, ne parliamo oggi in occasione del suo centenario come di un grande poeta, come anche di un grande personaggio nella vita pubblica italiana, regione, quando era vivo. Ma non bisogna trascurare una terza faccia di questo ritratto polimorfo di Zanzotto, che è proprio quella del pensatore. Se è vero, oggi, finalmente, dopo tanti interdetti, dopo tante censure, dopo tante discussioni, noi riconosciamo in Giacomo Leopardi uno dei più grandi pensatori italiani dell'Ottocento, uno dei più grandi filosofi italiani dell'Ottocento, e questo al di là delle sue contraddizioni, delle tanto di sue oscillazioni di pensiero, ma anzi proprio per questa sua mobilità di pensiero, per questa capacità di introdurre la poesia nel pensiero al tempo stesso in cui introduce il pensiero nella poesia. Questo per il Novecento, per i primi anni del 2000, perché Zanzotto ha continuato la sua attività appunto sino alla tutta la prima decade del nuovo secolo, si può dire lo stesso di Zanzotto appunto nel suo tempo. Un grande poeta che è stato anche un grande pensatore, un grande poeta che è stato un grande poeta perché un grande pensatore. Un pensatore che ha evoluzionato anche, forse potremmo dire appunto, il rapporto tra invenzione poetica e invenzione saggistica. Sono stati tanti gli scrittori del suo tempo, penso per esempio a Luis Borges, che hanno lavorato proprio su questa alternanza, no? Su questa oscillazione tra invenzione creativa e tra scrittura creativa. Ecco, Zanzotto allo stesso tempo, quando pubblica nel 1953 L'inno nel fango e quando scrive quella grande poesia di Vocativo, che verrà raccolta in Vocativo, che è Fuisse, ci offre veramente 2 testi a fronte, cioè 2 caposaldi della sua opera, che sono al contempo però 2 grandi interpretazioni del suo tempo inteso come ovviamente il tempo dell'Italia degli anni 50, ma anche del suo tempo, cioè della sua concezione del tempo. E anzi possiamo dire, omaggiando un altro suo maestro, che appunto, come diceva Patricia, ha vissuto parte della sua vita in Brasile, cioè Giuseppe Ungaretti, il suo sentimento del tempo. Il sentimento del tempo è la sua idea di temporalità, la sua concezione di temporalità, che è nutrita ovviamente delle sue letture storiografiche e soprattutto filosofiche, ma alla quale lui dà una torsione assolutamente originale. In un saggio molto importante, forse l'altro saggio più importante insieme a Montale, che è la nota che conclude il suo primo libro in dialetto, che verrà pubblicato negli anni 70 col titolo Filò, è una nota senza titolo, ma è uno dei saggi più importanti che abbia scritto Zanzotto. Ecco, lì Zanzotto illustra, concepisce, enuncia un'idea di tempo. Un'idea di tempo che afferma non ha un'unica direzione e non ha neanche un'unica durata. Il pensiero del Novecento, il pensiero della modernità, costantemente aveva analizzato l'idea che il tempo non abbia una durata unica, no? Ricordiamoci Bergson, Proust, tutti coloro che hanno appunto concepito un tempo elastico, un tempo che abbia una densità differente. Però invece sono pochi i pensatori di Zanzotto ad aver ipotizzato che il tempo non solo abbia una densità
discontinua, ma abbia anche una direzione discontinua, e cioè che abbia la possibilità di muoversi in avanti, all'indietro, lateralmente, in tutte le direzioni. L'universo di Zanzotto non è un universo, ma, per usare una parola inventata da uno dei suoi grandi maestri filosofici, cioè Ernst Bloch, è un multiverso, un multiversum, una dimensione che accoglie tutte le dimensioni, un po' come dice Dante nel Paradiso, nelle parole di Cacciaguida, un momento, un punto in cui convergono tutte le prospettive temporali. Ecco, la capacità di Zanzotto di giocare con gli stili, di giocare con le forme, di giocare con le tradizioni, e tutto questo alla luce di una spiegata modernità, una sempre aperta finestra sul futuro, ci dice appunto di questa capacità di muoversi in direzioni diverse, oltre appunto che in densità diverse. E questo è uno dei segreti della poesia di Zanzotto. Se così è, era molto difficile il compito di Patricia Peterle, perché si trattava di fissare un punto di inizio, no? In un multiverso, in un cosmo che ha una temporalità diffusa, che non ha un'unica direzione, dove si può collocare un inizio e dove si può collocare una fine, no? È un paradosso, è un'immagine impossibile. L'unica possibilità era quella di basarsi appunto su quel concetto di prima volta, no? Di primità, per usare un'espressione che in italiano suona molto male, no? Quella capacità di Zanzotto di alludere ogni volta a un inizio, al momento dell'inizio. Una volta in un suo saggio, giocando con un concetto di Freud, no? Il principio del piacere, una delle due grandi pulsioni dell'umanità, secondo la concezione psichica di Sigmund Freud, Zanzotto capovolgeva quell'espressione e parlava di piacere del principio. Sosteneva che qualsiasi opera d'arte, qualsiasi opera poetica, ma anche qualsiasi atto di parola, qualsiasi nostro gesto, comprende una parte di piacere, una pulsione di godimento che è frutto dell'interruzione del silenzio, della negazione del nulla, della interruzione di questo continuum assolutamente plumbeo che è la vita fuori dall'inizio, appunto, la vita della continuità, la vita del tempo normale. Il tempo dell'inizio è un tempo veramente nuovo perché inaugura. Ecco, le poesie di Zanzotto in ogni sua stagione e con stili diversi, perché appunto uno dei problemi critici, oltre che traduttori, di curare un libro d'esordio di Zanzotto in una lingua, come ha fatto Patricia, è proprio quello di contemplare una storia di poeta lunga 60 anni, lunga da Dietro il paesaggio fino a Conglomerati, e anzi ancora più lunga perché è recente la pubblicazione qui in Italia delle sue poesie disperse, che ha curato Francesco Carbognini col titolo Erratici, e lì andiamo ancora più a rebur, perché ci sono poesie addirittura degli anni 30, no? Di uno Zanzotto adolescente. Ecco, questo lunghissimo percorso quindi comprende movimenti, modalità, stili, atteggiamenti, ideologie che cambiano, come è fatale che sia, nel tempo. E ogni volta però in ognuna di queste dimensioni la poesia e il pensiero di Zanzotto configurano questo spazio dell'inizio, questo spazio del principio, no? Il piacere del principio. Ecco, c'è questa poesia che ha letto Patricia nella sua traduzione, appunto I paesaggi primi, di Boccattivo, che ha dato il titolo a questa raccolta di raccolte. Ed è effettivamente il titolo più giusto, perché comprende in sé sia questa categoria della primità, della prima voltità, non so come si possa dire, no? E poi l'altro termine continuo dell'immaginario di Zanzotto, che è il paesaggio, no? La prima raccolta, appunto, Dietro il paesaggio, immediatamente colloca il paesaggio in primo piano, ma contemporaneamente lo discute, lo mette in discussione, si interroga su cosa ci sia oltre il paesaggio, dietro il paesaggio, dentro il paesaggio, oltre le apparenze, oltre i fenomeni. Ecco, questa capacità quindi di tenere, come dire, il primo piano e, direbbe il filosofo, il fenomeno e il noumeno, no? Cioè quello che sta dietro le apparenze. Ecco, questa componente, quindi da un lato la prima volta, la primità, e dall'altro il paesaggio, sono due continuità, appaiono queste due categorie in tutte le fasi della poesia di Zanzotto.
E quindi era anche molto difficile per venire al lavoro di Patricia, perché non parlare solo di Zanzotto, ma anche della sua traduttrice, della sua curatrice di questa occasione, era molto difficile scegliere un punto di partenza. Non si poteva che prendere le mosse dal primo libro pubblicato, ma questo primo libro in fondo c'è in ogni libro di Zanzotto. E quindi era importante capire preliminarmente che Zanzotto appunto ha seguito queste due cifre, queste due linee in tutte le stagioni del suo lavoro. Il paesaggio da un lato, che è una sorta di grappolo di concetti, perché poi in ogni tempo il paesaggio acquista anche un significato diverso, e dall'altra parte questo piacere del principio. Perché Patricia ci è riuscita, secondo me? Perché lei stessa, come pensatrice di poesia, coltiva un'idea di tempo plurale, un'idea di tempo multiversa, per usare l'espressione di Bloch. Io ricordo che ci siamo conosciuti non tanto tempo fa, è una conoscenza molto intensa la nostra, ma risale a pochi anni fa, quando lei mi invitò a un convegno che si tenne appunto a Florianopolis, che aveva per titolo Le contemporaneità nella e della letteratura italiana. Quindi non la contemporaneità, non la letteratura contemporanea, ma le contemporaneità, esplicitando quindi una dimensione plurale del concetto stesso di contemporaneità. E questo, come dire, era zandottiano implicitamente, era già perfettamente, esplicitamente interno alla concezione appunto del tempo e della poesia di Zanzotto. Naturalmente si trattava anche di un pensatore che amiamo entrambi, Giorgio Agamben, che ha teorizzato questa compresenza di piani temporali nella sfera del contemporaneo. Ma Agamben, come appunto mostra lo sviluppo del suo pensiero recente, ha guardato proprio a Zanzotto, tra gli altri poeti, tra gli altri autori, tra gli altri filosofi, nel concepire appunto questa sua idea di contemporaneo. E poi che è più o meno dello stesso periodo, subito dopo, una grande antologia di poesia contemporanea, Voci, dove appunto le voci sono plurali e compongono un'unica voce, che è quella corale, babelica, dissonante della poesia di oggi. E lì c'era ancora più marcata la capacità di adottare anche stili diversi nella traduzione, nell'interpretazione e nel commento di poeti naturalmente molto diversi l'uni dagli altri, come i 33 poeti contemporanei che aveva convocato in quell'occasione. Io spero tra l'altro che quel libro prima o poi diventi anche un libro italiano, perché secondo me non ci sono tante antologie di poesia italiana contemporanea così ben curate, così ben scelte, ben commentate. Ecco, in quell'occasione si vedeva come la capacità di Patricia era quella proprio di adattare, no? La propria chiave interpretativa, il proprio stile interpretativo, che pure è così connotato, così idiomatico, per usare un'espressione di Zanzotto, così preciso, però alle diversissime voci della contemporaneità. E c'è un poeta italiano del Novecento più contemporaneo e più plurale di Zanzotto? Lui che si era definito nella beltà, si definirà nella beltà appunto io sono lesione, citando io sono legione del diavolo, no? nel Vangelo di Marco. Io sono legione perché la mia psiche è percorsa da 1000 presenze, è percorsa da 1000 demoni, è percorsa da mille interpreti diversi, ma io sono legione perché io sono in possesso, no? di tutte le lingue, sono in possesso di tutte le espressioni, sono in possesso di tutte le parole. Questa è anche come dire, la superbia, la tracotanza di Zanzotto, la capacità appunto di affermare quasi la sua onnipotenza linguistica, cosa rarissima nel Novecento, in cui invece i poeti quasi sempre affermano la loro povertà, affermano la loro inedia, affermano la loro inermità nei confronti del linguaggio. Zanzotto è aggredito dal linguaggio, ma contemporaneamente ce lo restituisce ancora più arricchito, ancora più potente, ancora più aggressivo. Questo duello con la lingua è proprio dei grandi poeti della storia della letteratura. E ci voleva appunto una come Patricia che ha questa concezione appunto del tempo, della storia, del linguaggio intimamente plurale, intimamente polifonica, intimamente discorde, perché solo questa discordia forse può permetterle di trovare una vera e profonda concordia con un autore della grandezza di Andrea Zanzotto. Grazie Andrea, grazie.
Desculpa. Desculpa. Obrigada, Andrea. Obrigada. Fui no italiano. Desculpa. Obrigada pelas palavras. Realmente foi um trabalho difícil, de meses e meses, e 12, 14 horas de trabalho por dia, e de leitura dos ensaios do Zanzotto, e para entrar realmente nesse jogo de potência, eu diria isso, nesse jogo de potência e de impotência, porque eu acho que o que move também o Zanzotto, acho que ele vai dizer isso no ensaio de 77, é a sombra de uma impotência, né? Que está nessa relação com a paisagem, mas está também depois, sobretudo, isso vai estar de forma muito presente na própria linguagem poética dele, que vai se concretizando ao longo do tempo. Muito obrigada. Mas eu passo, então, a palavra agora para ver como que a nossa poesia brasileira contemporânea recebe, né, esse grande autor que talvez, como o Andrea Cortellessa falou, talvez seja realmente o verdadeiro herdeiro do Eugenio Montale, que aqui no Brasil a gente já tem algumas traduções do Montale, mas falta a tradução do último Montale. A gente tem mais as traduções do primeiro Montale. O último Montale é menos conhecido, tem uma antologia só. Então eu passo agora a palavra para o Tarso de Mello para a gente escutar um pouco como que é a escuta, essas palavras, essa paisagem, essas imagens que o Zanzotto coloca, que muitas vezes a gente às vezes não consegue captá-las totalmente, a gente capta, mas ela é como se elas, de alguma forma, elas escorregassem das nossas mãos, como que isso chega para o Tarso de Mello. Tarso, mais uma vez, obrigada aqui pela sua presença. Boa tarde, bom fim de tarde aqui já em São Bernardo, São Paulo. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui no lançamento desse livro, Primeiras Paisagens, que aparentemente eu sou o único que tem o livro, então eu vou depois fazer a propaganda dele aqui devidamente, um livro muito bonito. E eu agradeço muito a Patrícia pelo convite, né, desde participar, né, de alguma maneira do livro, escrevendo o texto da orelha do livro, e agora dessas sessões do lançamento. Eu digo que eu tenho muita coragem e pouco juízo de vir aqui conversar sobre o livro, ainda mais depois, né, de ter lido esses 3 primeiros livros do Zanzotto. Eu conhecia o poema Esparsos, né, publicados aqui no Brasil, traduzidos pela própria Patrícia, e aceitei esse desafio e estou aqui também, mas para falar de um lugar muito particular, talvez não seja como a poesia brasileira contemporânea lê um poeta desse chegando, mas de um certo momento que vive não só a poesia, mas o mundo editorial brasileiro, né? E em que não só poetas italianos, mas poetas também de outras línguas têm chegado e mostrado, né, com mais densidade o que foi a poesia do século XX pelo mundo, para não falar de outras épocas, né? Então, eu acho que a obra do Zanzotto chegar aqui nesse momento também tem esse significado muito, muito especial. Falando do livro, tudo é muito cuidadoso no entorno do livro, né? Tudo eu acredito que digno da imensidão que é a obra do Zanzotto, né? Então, eu acho acertado demais o título, Primeiras Paisagens, porque ele também contém uma promessa, né? Contém uma promessa de que a Patrícia traga as outras paisagens do Zanzotto para nós, né? Que não fiquem apenas nesses 3 primeiros livros, não só a Patrícia, mas o Instituto Italiano de Cultura, as editoras envolvidas, as 7 Letras e a Rafael Coppetti, né, de que os outros livros dele venham circular por aqui, porque de fato é algo muito impressionante. O que eu escrevi no meu texto da orelha, e o que eu vou tentar falar aqui hoje é justamente sobre esse impacto, né, que o conhecimento da obra de um grande poeta e pelos seus livros, né, pelos seus livros inteiros, não por poemas, por mais que eu seja um grande entusiasta também de antologias, né, do papel que as antologias têm para fazer circular poesia, não, principalmente poesia, né, pelo mundo, pelas línguas,
tem. É óbvio que a chegada de uma amostra mais significativa, né, de uma amostra mais plena da obra do poeta é muito importante para nós. Esses 3 primeiros livros, por exemplo, nos colocam diante de um universo totalmente novo, né? É um poeta que eu imagino, pelo que eu li sobre ele, do que eu, desde o primeiro momento em que eu mergulhei nessa tarefa e até hoje, né, lendo sobre ele, lendo entrevistas, né, é um poeta difícil de ser encaixado, mesmo na poesia italiana, né? Difícil de ser lido por inteiro. E aqui nós tínhamos, né, por exemplo, um texto do Agamben sobre o Zanzotto que já circulava no Brasil. O texto que está no livro Categorias Italianas, né? Que é um texto que chama muita atenção para o poeta, mostra toda essa imensidão, né? Toda a importância que tem a obra dele no contexto da poesia italiana, né? E mais, né, europeia, poderia dizer, e que nos deixava com vontade. Então, o livro chega para saciar, de certo modo, em parte, porque eu vou insistir no em parte, porque eu acredito que venha mais pela frente, não podemos parar nas primeiras paisagens, por mais que elas já sejam brilhantes. Mas há uma curiosidade muito grande, porque basta acompanhar o movimento desses 3 primeiros livros e perceber que algo ali se inicia com muita força. Algo parece, obviamente, cada um dos poemas, cada um dos livros já são grandiosos na medida em que se encontram, mas eles chamam para mais, né? E ler sobre a obra dele, ler as entrevistas, né? A própria entrevista que eu citei no texto da Aurélia, uma entrevista que ele dá quando completa 90 anos, em que ele diz, olha, o que se sabe da vida aos 90 anos? Ele falou, nada, era preciso ter vivido pelo menos 900, né? Porque está pensando justamente nessa dimensão temporal alargada, né? Aqui o André Cortellessa se referiu aqui, né? Uma outra forma de lidar com o tempo, uma outra forma de pensar a sua relação com a Terra, a sua relação com os outros. Há diversas questões históricas que aparecem em negativo nesse gesto, né? Desde o primeiro livro. Eu, esses tempos, comecei a ler, descobri uma entrevista dele feita por uma poeta brasileira, que é professora em Perude, que é a Vera Lúcia de Oliveira, uma entrevista feita em 93, e que é linda, linda. Hoje eu estava procurando, falei, mas será que isso nunca circulou no Brasil, no final dos anos 90? Mas não tinha tradução para o português, pelo menos não achei. E eu fiquei brincando de traduzir, acabei traduzindo quase inteira para uso próprio. Mas um dia eu acho que seria interessante, talvez até por ocasião do lançamento do livro, Patrícia, de colocar isso para circular. Porque é uma entrevista as respostas são muito generosas, são poucas perguntas, mas ele responde cuidadosamente, explicando as suas perspectivas, né, dentro do livro. E chama muito atenção como ele fala a consciência em que se baseia essa poesia voltada para a terra, para o que está embaixo da terra até, né? Uma poesia voltada... Por que os homens não aparecem na poesia? Por que esse lugar intermédio entre a língua e o dialeto que vai ganhando força a cada livro? E que, claro, né, a tradução para o português conseguiu pegar muito bem disso, porque nós, lendo os poemas da Patrícia, né, porque são os poemas que o leitor brasileiro vai ler, né, os poemas em português, nós também temos essa mesma sensação de estar num lugar intermédio entre a língua como ela se coloca para nós, não diria formalmente, mas na nossa própria poesia, né? E esse lugar para o qual o dialeto chamou a língua italiana, né, no Zanzotto, e vai fazer, né, a Patrícia, que tem traduzido vários poetas italianos, e nesse momento mostra toda essa competência, né, de fazer poemas em português que nos colocam nesse mesmo lugar intermédio, né, nos deslocam da língua. E eu acho que tudo isso faz muito sentido. Eu lendo na entrevista ele falando sobre a relação com o pai pintor, e a ideia de uma paisagem que é trazida para dentro de casa, e que é da pintura do pai que ele aprende a olhar para a paisagem, né? E isso no texto de apresentação, um texto brilhante do André Cortellessa, que está aqui com a gente,
que abre o livro, isso ganha outras dimensões também, mas esse é um ponto que me marcou muito na leitura. Um poeta que vive entre duas línguas, por assim dizer, né? A sua língua no sentido formal do idioma, né? E uma outra língua, que é o dialeto que vem da mãe. E é uma maneira de dizer também que ele vive entre o que foi o pai na sua formação e o que foi a mãe na sua formação, né? E em um certo momento, eu poderia arriscar a leitura de que essa paisagem que ele aprendeu a ver na pintura do pai, ele só sabe expressá-la na linguagem que veio da mãe, né? E essa fusão vai trabalhar de modo muito forte. Talvez por isso é que, lendo o comentário do André na abertura do livro, né, e o da Patrícia no final do livro, essa impressão, né, clara de que os livros vão se transformando, né, de que há uma experimentação, nada ligada com uma experimentação no sentido das vanguardas, né, mas uma experimentação que diz respeito a um enterrar-se, como ele diz no texto do Inolama, né, a um enterrar-se, a um ir mais fundo. Essas coisas todas são muito grandiosas, são muito bonitas, né? E cada um dos poemas responde a isso de modo muito eficiente, né? Assim, não por acaso, o primeiro livro é um livro que vai chamar Por Trás da Paisagem, né? Por trás de que paisagem? Dessa paisagem do lugar muito marcado. Talvez seja um poeta, é muito significativo ter um poeta durante o século XX, um poeta do tempo da guerra, um poeta uma espécie de repórter, né, desse século XX multiconflituoso, e como esses conflitos chegam até dentro da sua casa, né, pela perseguição que o pai sofreu, né, pela forma como ele diz nessa entrevista, ele fala: eu não podia mais olhar simplesmente para as colinas sem lembrar que sob aquelas colinas foram mortos dezenas de jovens durante a guerra. E talvez venha daí a decisão de olhar o que está por baixo da paisagem, não só por trás, mas por baixo da paisagem, e cada vez mais ir em direção a esse material, né? Esse material que revela uma outra forma do tempo passar. E é claro que as duas grandes perguntas que ficam na minha cabeça quando eu fui lendo o poeta, pensando sobre a poesia dele, são: o que essa poesia, sobre o que está embaixo da terra, está querendo dizer sobre o que está em cima da terra? O que essa poesia, que se considera feita num refúgio da história, ele usa essa expressão na entrevista, e é muito bonita, porque ele diz que Pieve de Soligo é como se fosse um refúgio da história para ele, porque está na história, ele vê os elementos por ali, mas é como se o tempo passasse, mesmo nessa camada superficial, passasse de uma maneira diferente. Seguramente, né, nessa entrevista, ele já em 93, né? Então ele já se refere ao entorno da cidade. Tudo mudou muito, mudou na cidade, todo o entorno da cidade mudou. Não é mais tão rural, tão quase bucólica como pode dar a impressão em alguns poemas, né? Mas já tem uma presença diferente, e isso faz com que ele se aprofunde ainda mais. E sempre esse movimento nos anos 80 é duplo, né? É um movimento de se aprofundar na terra, que é também se aprofundar na linguagem, né? E esses dois movimentos, eles estão indicados nesses três primeiros livros, nesses três primeiros movimentos de uma obra muito mais longa, né? Que eu estou curiosíssimo para ler por inteiro na tradução da Patrícia, para ver o que acontece daí para frente, não só em italiano, mas não só no dialeto, mas também em português, né? Essa reinvenção da poesia o tempo todo é absolutamente impressionante, assim. Eu pensando também a partir desse lugar que eu falei, né, do que tem acontecido no Brasil editorialmente e especificamente da poesia, da tradução de poesia nos últimos tempos, né, é muito curioso, porque nós também passamos por um momento de releitura da poesia brasileira, eu vejo assim, a partir de uma perspectiva de sua relação com o lugar, de sua relação com a terra, né? A poesia brasileira passa durante décadas, talvez mais do que décadas, né? Dedicada a pensar muito a relação do homem com a cidade. E hoje em dia nós temos um dos poetas que mais tem sido destacado e lido e chamado a atenção, um poeta como Leonardo Frois, que é um poeta da terra, dessa relação com a terra, que, aliás, no encontro sobre
do centenário que nós vamos fazer no dia 17, né? Depois a Patrícia convida direitinho e explica, mas eu estou curiosíssimo para ouvir a poeta Prisca Agustoni, que é uma poeta também em parte italiana, né? Que vai falar dessa relação entre Zanzotto e Leonardo Frois. E isso, no Leonardo Frois, já me chamava a atenção, porque é toda uma mudança. Quando cada poeta novo que é trazido, né, para cá, veja, o Montale ser um poeta parcamente traduzido no Brasil, né, são essas coisas inacreditáveis, né? Os grandes poetas. Então, esses poetas precisam chegar, né? Eu acredito que o Zanzotto acaba trazendo outros poetas, acaba chamando atenção para o universo de que ele veio, chama atenção para o seu lugar, chama atenção para a poesia que se fez em torno dele, chama atenção para os diálogos da poesia dele. É muito curioso, eu estava lendo esses dias, lendo a partir da animação que o texto do André Cortellessa me deu, saí lendo coisas sobre o Zanzotto na internet e vendo como ele tem uma fortuna crítica, né? Que realmente uma fortuna, né? Porque desde o primeiro livro, acompanhado por uma geração de críticos que cresceu, digamos, né? Que se fez lendo ele, se eu não estiver falando nenhuma grande besteira aqui, mas que cresce nesse movimento. Veja o Pasolini, já citado aqui, né? Que também também estava de olho nisso, né? Vendo, né? Vivendo aquele mesmo momento. Então, isso tudo dá mais densidade para o nosso século, né? Dá amplitude para a nossa visão do Brasil e do mundo, né? De como foi viver o século XX na poesia, né? Como que a poesia registra. O próprio Zanzotto vai dizer isso, né? Falar, não há depoimento sobre a história tão eficaz quanto a poesia, né? Nenhum outro documento nenhuma ele fala isso na entrevista que a arqueologia não vai descobrir nunca algo que diga tanto sobre a questão, sobre a história quanto o poema, né? E é curioso, é claro que é uma provocação de poeta também, né? Mas ele nos leva para esse lugar, ou seja, assim, o tempo todo chamando atenção para essas essas questões, né? Então, eu não sei por onde seguir, né? Diante de um poeta como com essas dimensões, né? Se não entrando nos poemas. Eu vou ler um dos poemas aqui que eu selecionei para que a gente, na tradução, né? Para que a gente depois possa seguir na conversa. Um poema chamado página, Ideia. Tarso? Ideia. Ideia, da página 237 aqui do livro. E todas as coisas ao meu redor capto antecedentes no existir. Morna, verde, a nitidez dos dias, oculta, macia, os asperge. De insetos e pássaros se agita e cintila. Tudo está cheio e caótico, tudo escuro, triunfa e se prostra. Também para ti, minha linguagem, faísca e travessia, por desconsolado sono, por erros e delíquios, por preguiças profundas e insondáveis, que te formaste corrupta e absoluta. Também tu, minha breve nitidez de células mentais, tronco, halo, de urros e pensamentos imprevistos e eternos. E sem vida, a palpitação dos frutos e das selvas e da seda e dos revelados cabelos de Diana, do seu dulcíssimo sexo feliz, e agrivívida a ardência que nas unhas penetra e nas forragens prontas a ferir, e o nunca mudo e certo coração. Tudo é rico e perdido, morto e insurgente, entretanto na luz, na minha vã claridade de ideia. São poemas assim, todos muito curioso como esses poemas vão todos articulando uma profunda revolução da forma como nós olhamos para a relação entre homem e terra, entre homem e natureza, né? E é curioso porque desde o primeiro livro, desde o primeiro poema, eu não teria competência para detalhar isso livro a livro, mas é uma impressão de leitor, né? De como vai sendo projetada cada vez mais para o fundo essa visão.
No texto, aliás, que eu me referi aqui, o texto do Agamben sobre ele, também é um texto que explora um pouco isso, né? Fala que isso é uma espécie de efeito conquistado por manter a linguagem numa relação que ele fala, manter a linguagem numa condição infante, né? O que também tem muito a ver com a figura da mãe, tem muito a ver com uma aproximação com a origem, né? Um lugar, uma espécie de condição originária permanente da linguagem, e que a língua fica mantida sempre naquele lugar, né? Ela é sempre nova e muito viva. A impressão que nós temos nesses poemas é de que eles estão ainda, eles não secaram, né? Eles não secaram, eles estão se movendo ainda. Algo neles ainda está acontecendo, não só da nossa interpretação, mas ao próprio movimento. Eu espero que a Patrícia nos explique isso aqui, porque ela é mais da tradução do que propriamente da poesia dos Zanzotto, né? Talvez, mas digo, de como isso é uma conquista do ponto de vista formal, obviamente, por se tratar de um grande poeta, né? Como ele busca isso, uma linguagem movente. O Agamben vai reforçar muito esse ponto, né? De que está sempre algo por vir no poema. Algo está sempre por vir, mas que agora, na mostra que esse ensaio, o Hino na Lama, nos dá, né? De como isso é calculado, né? Isso é uma busca permanente da poesia dele. E também pensada muito como diferença com relação às poéticas, né? Mesmo as poéticas que ele admirava mais de perto, que ele cita, que ele se refere, que são identificadas pela crítica, né? Era uma busca, assim como Pieve de Soligo é um lugar em que ele percebe que há algo totalmente diferente, é uma espécie de refúgio, né? Ele fala, não é, na entrevista ele usa uma imagem bonita, ele fala, não é um refúgio totalmente subterrâneo, mas é um refúgio com túneis que permite tanto sair quanto entrar, né? E que assim acabam atendendo às necessidades de abrigo de momentos diferentes. E essa identificação de que ele vivia num lugar muito singular, é óbvio que se singulariza ainda mais pela própria força da poesia dele, né? Porque essa é a paisagem que ele escolhe, né? Esse é o lugar que ele escolhe para colocar em forma de poesia no mundo, né? Dividir esse lugar com os outros, né? Que ele vai se singularizar. Não pode ser a poesia de nenhum outro lugar, não pode ser a linguagem de nenhum outro lugar. Tem que ser a poesia que eu encontro nesse lugar. Essa é a linguagem que esse lugar me faz falar, né? Por isso que eu tentei explicar um pouco essa imagem no texto da Aurélia, que era de que não há a sensação de que é um homem falando da terra, como tantas vezes nós temos em outros poetas, né? Poetas que fica muito claro a ideia de um eu, né? Um eu lírico, um eu que tem um objeto específico, e esse objeto é a terra em que ele vive, as pessoas do lugar em que ele vive, a linguagem, né? Mas na poesia dos Zanzotto parece que é essa fusão entre homem e terra, ou até mesmo uma fusão tão profunda em que a própria ideia de que é um homem que fala nos poemas desaparece, até o momento em que é a própria terra que fala, é a própria Pieve de Soligo que vai falar no poema, né? E essa é uma busca que se dá no plano da linguagem. Eu não sei se estourei meu tempo, Patrícia, mas era o que eu queria registrar aqui, dizendo que o livro está lindíssimo, um grande livro, fico muito feliz mesmo de poder participar aqui, dizer um pouco de como isso chegou. Talvez a confusão da minha fala se deva ao espanto que é ler um poeta desse e tentar agarrá-lo minimamente e explicar, né, como se sente diante da leitura dele, mas eu fiz questão de vir para aplaudir tanto o trabalho da Patrícia quanto o empenho, né, do Instituto e das editoras em fazer circular aqui entre nós um gigante como esse, né, um gigante. Muito obrigado. Obrigada, Tarso, obrigada pela sua fala. Eu preciso dizer que existem várias versões desses poemas, né? Eu espero que depois a versão que saiu definitiva seja, enfim, não vou dizer a melhor, mas a mais adequada, né? Bom, mas enfim. Eu queria, do poema Ideia, né, que o Tarso citou, eu queria talvez pensar em alguns termos, e talvez também no verso final,
né? A gente tem células mentais de urro e pensamentos. Então, se a gente fala o urro e pensamentos, aqui a gente já tem quase uma combinação, né, de coisas que são diferentes, plurais, mas que elas convivem, né? Na minha vã claridade de ideia, né? Então, um poema que se intitula Ideia e que ele vai construindo essa ideia, mas essa ideia, ela é minha vã claridade de ideia. Então, quando eu disse antes, né, que às vezes no poema do Zanzotto a gente tem algumas imagens, mas essas imagens, como o Tarso colocou, elas, na minha visão, elas parecem que a gente chega nelas, mas elas escorregam, porque tem alguma coisa que está justamente atrás, né? E a gente, como leitor, quer ter essa imagem estática. A gente quer buscar essa, até às vezes pela nossa formação e, enfim, acho que pela formação a gente tenta buscar essa estaticidade, essa concretude, mas escapa, né? E o Zanzotto, o Cortellessa diz isso no texto de apresentação dele, né? É o mais letrado dos poetas. Então, a gente, por trás da paisagem, a gente tem uma relação muito forte com a poesia, não só com a tradição italiana, que o Cortellessa trouxe aqui, mas também com uma tradição europeia, né, bastante forte na leitura e no diálogo que o Zanzotto vai manter ao longo do seu percurso. Mas isso não faz com que ele também esqueça uma tradição da qual ele faz parte. Então, por exemplo, as espigas de milho, a colheita, as videiras, o bicho da seda, que era uma tradição. No Vêneto tem um poema que eu acho lindo, que é Sericária, e que fala dessa tradição. Então, ele tem também essa, digamos, capacidade de, numa grande literalidade, né, tratar de coisas que estão muito próximas a ele e transformar essas coisas, né? Quer dizer, ele vai dizer também num texto que ele vai olhar para a vida das coisas, né? Então, essa é uma outra questão, um outro aspecto que me chama a atenção no Zanzotto, quer dizer, a paisagem ou os elementos da paisagem, aí entra o que o Tarso chamou a atenção, as concreções geológicas, né? Quer dizer, não são coisas, a vida por trás das coisas, né? Então, o Zanzotto é aquele poeta que deixa, que se coloca à escuta do que ele está ouvindo e vendo, né? Ele se coloca à escuta, ele não impõe uma voz, mas ele está à escuta, né? E essa também acho que é uma grande atitude em termos de humildade, em termos do que nos cerca, né? E aí eu talvez queria só colocar uma outra questão que me parece, ainda mais pensando no Brasil, em termos poéticos, mas também em termos políticos, né? Me parece que a entrada de um livro como esse, que se chama Primeiras Paisagens, e que coloca essa relação tão forte com a paisagem, que a paisagem para o Zanzotto, ela é fruto dessa relação tensa também entre o homem e o espaço em que ele vive. Para nós é também bastante significativa esse momento em que o Zanzotto entra no Brasil, que é um momento também, como o Tarso chamou a atenção, que a gente teve a obra do Leonardo Frois, que é esse poeta brasileiro que tem uma relação muito forte com a terra, que foi republicada também, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante de se falar, de lembrar. E um outro ponto que vai aparecer bem mais tarde na obra do Zanzotto, a gente já vai começar a perceber isso em alguns momentos, mas o Andrea Cortellessa lembrou o Filó,
né, de 76, que o nome do Zanzotto também circula nos jornais brasileiros, em revistas da época, na década de 70, por causa do lançamento dos filmes do Fellini, nos quais ele vai colaborar, né? Não só o Casanova, mas os outros filmes. Eu lembro, por exemplo, de uma poesia intitulada Colóquio, em que ele traz já, não é o dialeto, mas é uma grande oralidade em que ele coloca esse texto que ele vê num muro, né? Num campo, num espaço de campo, ele pega esse texto que tem, claro, erros, né? De moralidade, e vai, através disso, ele vai escrever também, vai promover esse poema que se chama Colóquio. Então, eu acho que tem essa questão da literalidade, de ser um poeta muito culto, mas um poeta também que não abre mão de algumas tradições. E a ideia do infans também está ligada a essa oralidade, que depois vai, claro, aparecer mais em outros textos no percurso dele. Mas é sem dúvida um grande poeta. Bom, Patrícia, talvez Diga. Eu também pensei um outro elemento que me parece interessante, que também já surge num texto como dos Paisagens de Brime, é uma certa ironia, que é uma ironia muito fina, mas que também vai ser um elemento importante no decorrer, é aquela ironia de que surpreende com o inesperado. Eu estava vendo de novo das primeiras paisagens, esse conceito de primeiro, que é tão importante, como muito bem explicou o Andrea, mas aqui esse primeiro se joga em várias áreas do conhecimento. A posição sintática lembra os números primos de paisagem de Brime. Então, seria alguma coisa de irredutível. Mas isso não faz sentido se a paisagem que ele representa é uma paisagem representada pelo pai que está pintando. Então, assim, eu acho que tem meio um jogo com essa palavra também de primo. A poesia seguinte, ou duas coisas depois abre a seção prima persona. Então, esse primo também tem a ver com o eu. Mas esse eu aqui também é refletido, porque é pintado pelo pai. E o pai é descrito num termo... e tem uma coisa quase religiosa, do jeito que ele fala do pai, o senhor de Lorna, esse Lorna, que é um lugar mítico, que na verdade é o nome que ele deu a uma aldeia do lado. Então, assim, tem uma sutil ironia que a primeira leitura nem se percebe, porque parece assim uma coisa assim, claro que tem uma intenção assim séria, crítica e tudo, mas tem um jogo também, que é um jogo muito fino de surpreender, de jogo de espelho, de não respeitar as expectativas e de brincar com as ideias, que vai ser mais forte ainda no decorrer da carreira, mas que inesperadamente já está presente nesses textos. Eu achei um elemento muito importante de frisar esse elemento da ironia de Zanzotto. Sim, se eu não me engano, o André acho que chama atenção para isso, né? E eu acho que você captou isso muito bem, né? Por exemplo, eu fui recuperar aqui o poema, né? Tu, modesto senhor de Lorna, que criaste que te cria, tu artífice de mim, né? Então, acho que tem, sim. E essa ironia vai ficando cada vez mais evidente ao longo dos textos, né? E ao longo do jogo, uma ironia depois que vai para a própria linguagem, né? Com o jogo da própria linguagem que ele vai colocando. Andrea, você quer colocar alguma coisa? Sì, è molto giusta questa osservazione di Michele Gendroni. È vero, la critica tende appeso a porre, diciamo, una volta, ricordo lo scrisse Stefano Agosti in un saggio memorabile, tra un primo e un secondo Zanzotto, laddove il primo è in possesso di una lingua molto letteraria, ma anche molto seria, molto alta, molto compatta,
unica. Il secondo Zanzotto, quello degli anni 60 e poi a continuare, sarebbe invece dominato appunto da un'ironia che scinde, che separa, che analizza i concetti e li contrappone, no? Nelle 9 ecolo che abbiamo la voce A e la voce B che appunto discutono, poi è Zanzotto che parla, però appunto è una voce divisa. E invece ha molto ragione Michele, questa ironia che poi diventa esplicita e manifesta appunto nello Zanzotto più tardo, quello appunto degli anni 60 e 70, è presente già in origine o comunque già all'altezza di vocativo. Il titolo stesso vocativo in fondo è un titolo ironico, lo espliciterà poi in un'intervista a Zanzotto quando parlerà di questo rivolgersi a chiamare un'entità assente, un'entità inevitabilmente assente. Rimbalza quella voce, quel richiamo, quella vocazione verso il soggetto, addirittura come uno schiaffo, dice in un'intervista come una sberla, cioè appunto è il senso di un eco, no? Ma che è privo di ogni risarcimento musicale, è un eco che è solo la manifestazione di una solitudine. Quindi un'ironia, se vogliamo, anche tragica, ma un'ironia già presente all'altezza di vocativo. E l'altra considerazione molto, molto giusta è quella proprio dell'interpretazione degli ultimi versi della poesia dei paesaggi primi, perché è un po' l'illustrazione precisa di quello che diceva Tarso del Mestre, l'idea che mentre nella poesia tradizionale che si rivolge alla natura, che prende in esame il paesaggio, che dipinge appunto la terra, il soggetto e l'oggetto, cioè il soggetto che canta la terra e la terra cantata dal soggetto, sono ben individuati, ben codificati e precisi. Qui invece c'è quasi uno scambio di prospettive, uno scambio di punti di vista, no? Tu modesto signore di Lorna che creasti e che ti crea. Quindi la terra crea il pittore, il tefice, in questo caso il padre Giovanni, ma il padre Giovanni è colui che crea la terra perché dipinge quello stesso paesaggio, quindi c'è uno scambio. Non ricordo più chi tra i critici di Zanzotto a un certo punto evoca la figura di Escher, il poeta e il pittore Escher, che in questo sublime artefice di paradossi e di scambi di prospettive, questo poeta appunto fiammingo del Novecento, questo pittore fiammingo della modernità, che a un certo punto disegna una mano che disegna se stessa. No? È un po' è lo stesso paradosso della poesia di Zanzotto, che infatti cita Escher in un suo saggio. Quindi l'impossibilità di determinare chi crea, l'impossibilità di determinare chi venga prima, diciamo se l'artefice o la terra che ha generato quello stesso artefice, uno di quei paradossi temporali che appunto il pensiero, prima ancora che la poesia di Zanzotto, ci offrono in eredità. Appunto non sono molti i poeti, gli scrittori, almeno nell'Italia del Novecento, che abbiano avuto questa capacità di manipolare le prospettive, di rendere ambigua ogni nostra percezione, no? E quindi in qualche misura mettere in discussione il nostro stesso atto della percezione, la nostra stessa possibilità di interpretare il mondo e quindi anche di cantarlo, di dipingerlo, di poetarlo. Insomma, effettivamente ha fatto molto bene Michele nel mettere a fuoco proprio questo punto specifico che è un po' qualcosa che si ritrova nel resto dell'opera. Nella sua nota dice questo primo libro di Zanzotto è come l'osso del paleontologo, no? È un frammento di un grande corpo che sta poi al lettore scoprire interiormente, no? E sta poi al lettore archeologo, al lettore esploratore andare a scoprire la sua interezza. Ma poi in ogni componimento di Zanzotto troviamo appunto un piccolo osso che rinvia all'insieme della sua opera e questo è proprio uno di questi casi.
penso também num fragmento de verso, já que a gente está invocativo, né? Do eu disperso e presente. Né? Aqui também acho que existem esses movimentos que o Michele Giardroni trouxe, mas que o André também agora complementou. Então, essa capacidade de... exatamente, essa capacidade de tornar ambíguo o próprio, talvez, uma grande categoria da poesia, que é o eu, o dizer o eu. Né? Aqui ele quebra um pouco isso, né? Ele quebra totalmente isso. Eu disperso, quebra de verso, então a gente muda para o verso de baixo, então a gente tem uma quebra e uma continuidade dada pela conjunção e presente. Né? Então, é esse mundo, né? Talvez do que é possível fazer também, como a Andrea colocou antes, né? Quer dizer, estamos diante de uma figura polimorfa, né? E, sobretudo, de um pensador. Né? E poesia é pensamento por imagem, pelo menos eu vejo essa uma definição para mim de poesia, pensamento por imagem, e acho que o Zanzotto entra dessa definição de forma muito clara, porque ele traz uma imagem e essa imagem para a gente produz logo faíscas na língua e logo faíscas de pensamento. Né? E vai abrindo portas e reflexões. Então, eu acho que esse é um grande lance para a gente enquanto leitor. Né? Que a gente pode abrir também para, se o público quiser fazer algum comentário, alguma pergunta em relação à figura do Zanzotto, a figura do que a gente tratou aqui, se alguém quiser fazer. Patrícia, enquanto o pessoal toma coragem para fazer pergunta, não sei quanto tempo a gente tem, só fazer um outro paralelo interessante, né, com a poesia brasileira, né, porque é um poeta que eu leio muito, então sempre me assombra enquanto eu estou lendo os outros, mas o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, é um poeta que celebrizou um lugar para nós, se a gente quiser fazer esse paralelo. Fala o tempo todo de Itabira, Itabira, Itabira. O leitor do Drummond tem essa figura dessa cidade na cabeça, ainda que nunca tenha ido até lá. Né? E é curioso, porque também é um poeta que atravessa o século XX escrevendo, né? escrevendo poesia, mas vejo, aí eu fico pensando esse paralelo e vendo o Zanzotto é alguém que fica no lugar a vida toda. Sai poucas vezes, não faz questão de mudar, ele se enraiza, de fato, na cidade dele, naquele quadrilátero, né? Ali pequeno, é o lugar dele. O Drummond é a figura que sai muito nova e olha de fora para esse lugar. Só que quando o Drummond fala desse lugar, não é o lugar para o qual eu quero voltar. Nunca é esse lugar idílico do lá aquele tempo que era bom, a minha infância era boa. Né? Não é esse lugar. Por diversas razões, mas é um lugar para o qual a poesia dele vai nos chamar o tempo todo, dos anos 20 aos anos 80, ele tá se digladiando, de certo modo, arrastando aquele lugar. Né? Ele aparece na poesia dele, né? Tem essa figura. Só que o que é o lugar no Drummond? É principalmente as relações entre as pessoas. São pessoas. É a figura do pai, é a figura da mãe, é a figura da família. Né? São as histórias do que aconteceram. Tem um lugar, tem alguma geografia no Drummond? Tem, mas tem uma espécie de história. Eu lembrei disso, tem uma imagem que o Agamben, nesse texto sobre o Zanzotto, ele fala, que é uma contração do tempo histórico em tempo pessoal. Fala que a poesia dele faz esse movimento. Certo? Só que no caso do Drummond, esse tempo pessoal a partir do qual ele vai falar da história, é claro, com os deslocamentos de um brasileiro olhando o século XX, né? O século das guerras na Europa. Né? Ao passo que o Zanzotto vai olhar para isso de uma perspectiva muito mais próxima, está dentro da casa dele o século XX, esse século XX europeu das guerras, do fascismo, dos totalitarismos. Né? Ele chega dentro da casa dele.
Então, ele deliberadamente tira as pessoas para tentar e pensar um mundo, uma espécie de mundo primal, em que a intervenção das pessoas não tivesse ainda causado, ou seja, os danos, né? A vida danificada, para usar uma expressão também forte do século XX, né? Eu quero falar sem essa vida danificada, né? Eu quero falar de um tempo por baixo do que passa por baixo disso. E cada paralelo que a gente faz com esses outros poetas, eu fiz com vários outros poetas, esse gesto dos Zanzotto se torna ainda mais denso no meu modo de ver. Uhum. Tem um texto que é fundamental para a gente entender um pouco mais do poeta, do Andrea Zanzotto, que é Premesse all'abitazione, que é um texto que o André acabou de reeditar na Itália com um prefácio muito atual, uma leitura muito atual do Zanzotto. Eu também esqueci de falar, peço perdão aqui, mas o André acabou de lançar uma monografia enorme sobre o Zanzotto, que vai marcar, sim, sem dúvida nenhuma, toda a fortuna crítica do Zanzotto. Acho que vai ser um divisor de águas essa monografia que ele fez agora. E eu só queria lembrar que nesse livro, né, Premissas do Habitar, o André cita um fragmento desse texto que vai justamente na direção do que o Tarso falou. Eu vou só ler as primeiras linhas, né? Então, é o Zanzotto que está falando. Em meus primeiros livros, eu tinha até cancelado a presença humana, por uma forma de incômodo causado pelos eventos históricos. Queria somente falar de paisagens, retornar a uma natureza em que o homem não tivesse operado. Era um reflexo psicológico das devastações da guerra. E aí ele continua. Bom, temos aqui duas perguntas. Eu acho que o Lorenzo Bartoli, acho que tem uma pergunta no chat, e o Lorenzo Bartoli tinha levantado a mão, mas eu acho que o Lorenzo é um professor da Universidade Autônoma de Madrid. Agradeço pela presença dele aqui com a gente, mas eu acho que as perguntas têm que ser feitas pelo chat. Tá? Acho que não está aberto para o público essa fala. Então, se você quiser, por favor, escreva aqui no chat para a gente. Mas tem uma pergunta para o André Cortellessa, que é se o André poderia retomar a relação com a psicanálise em relação ao Zanzotto. É uma pergunta ampla, difícil de ser respondida em poucos segundos, né? Eu só lembro que o Zanzotto teve a possibilidade de ver o Lacan, né? Escreveu um texto também sobre o Lacan e tem uma relação intensa com a psicanálise, e aí eu passo a palavra para o Andrea. Sì, la frase appunto il piacere del principio, questa espressione il piacere del principio è un po' un gioco di parole, no? Zanzotto riprende una nozione di Freud, il principio del piacere. Freud teorizza che l'anima umana fosse divisa tra il conseguimento, l'inseguimento del piacere, però invece una segreta pulsione di morte. Due principi che coesistevano, l'uno contraddiceva l'altro, l'uno forse era il vecchio segreto dell'altro, e in base a questa, diciamo, topica, come venne chiamata, Freud cominciò il suo grande percorso, poi cambiò idea anche su questi concetti, ma insomma sono concetti fondamentali della psicanalisi, e Zanzotto gioca un po' con queste parole. Però, come diceva Patrizia, in realtà il rapporto con la psicanalisi è molto importante, è molto fondativo. È dimostrato dagli studiosi, dai biografi, che Zanzotto, in una Italia fascista che sostanzialmente censurava l'analisi, poté leggere invece un manuale, il manuale di Enzo Bonaventura, già nel 1938, quindi quando era giovanissimo, quando cominciava a scrivere appunto i suoi versi. Quindi questo primo contatto così precoce con la psicanalisi fu molto importante. E poi, come diceva sempre Patrizia, il contatto invece con Lacan.
Ecco, Lacan è stato uno dei suoi grandi maestri, uno dei suoi grandi punti di riferimento, spesso vissuto anche con impazienza da Zanzotto, che ne vedeva un po' il razzismo, ne vedeva un po' la fumisteria, ne vedeva un po' certo obscurismo, un po' a volte piaciuto con diffidenza, però non c'è dubbio che molti concetti di Lacan abbiano nutrito profondamente la poesia di Zanzotto, soprattutto dalla beltà in poi, quindi negli anni 60. Però, sempre in un'intervista, Zanzotto sostiene che anche Vocativo, scritto negli anni 50, fosse inconsapevolmente lacaniano. Sostiene di aver letto le prime cose di Lacan alla fine degli anni 50, quindi non poteva averlo letto naturalmente quando scrive le poesie di Vocativo, però a posteriori, trattando un po' la sua biografia con quella temporalità appunto figurale, dantesca, che si diceva prima, sostiene che inconsapevolmente già Vocativo in nuce conteneva dei riferimenti a Lacan. E in effetti il titolo, soprattutto Vocativo, l'interpretazione del titolo che dà Zanzotto a questo titolo, ha qualcosa di lacaniano, nel senso che quando si dice che appunto il nostro rivolgere la voce a un ascolto assente, ma al tempo diciamo che anche noi, no? Quell'io diviso di cui parlava Patrizia prima, anche noi che rivolgiamo questa voce all'assente, in fondo non siamo così sicuri di essere presenti, beh, questo è un concetto squisitamente lacaniano, no? Il manque à être, come lo chiamava appunto il Lacan, che secondo lui fonda la soggettività, paradossalmente. Ma volevo aggiungere un'altra cosa rispetto a quanto diceva Tarso De Mello prima, perché è molto giusta la frase, il concetto che ha evocato di una contrazione del tempo storico nel tempo individuale. Questa è proprio una frase, è una formula che utilizza Jean Starobinski nel 1942, quindi in un saggio molto giovanile, proprio negli anni in cui l'Europa viveva il suo momento tragico, nel pieno del nazismo, nel pieno della seconda guerra mondiale. Starobinski diceva il vero poeta è colui che assiste e permette al tempo storico, quindi alle tragedie della storia, alle prospettive della storia, di precipitare nel vissuto individuale. No? Le due sfere sono tutt'uno. E Zanzotto, che appunto nasce alla poesia proprio nel fuoco della guerra, nel fuoco della guerra civile, effettivamente ha vissuto proprio questa dimensione, che è la dimensione dell'esistenzialismo, della filosofia esistenzialista, che lui appunto a sua volta, come la psicanalisi, entra in contatto con questa disciplina già alla fine degli anni 30 e poi si ispira appunto ai maestri di questa corrente filosofica, Heidegger e Sartre, nel dopoguerra. Solo che poi lo sviluppo del pensiero di Zanzotto, lo sviluppo della poesia di Zanzotto, questa sua gigantografia, che a un certo punto tutti questi concetti crescono a dismisura, no? In prospettiva, fa sì che non solo il tempo storico precipiti nel tempo individuale, ma addirittura il tempo individuale, nel tempo individuale precipita il tempo geologico, quindi un tempo che ha una dimensione molto più vasta, incomparabilmente più larga e più ampia, una prospettiva disumana che però appunto paradossalmente cala nell'umano, no? Si incarna nell'umano. E ancora una volta quel saggio su Montale che Patrizia di mettere appunto in coda al suo libro, L'inno nel fango, dice proprio questo, no? Dice Montale è il poeta in cui non solo il tempo storico precipita nel tempo individuale, ma addirittura il tempo geologico, il tempo cosmico, si potrebbe dire leopardianamente. Questa è una grandezza di Zanzotto, proprio una misura di Zanzotto che non credo abbia molti termini di paragone nel panorama della poesia del Novecento. Obrigada, obrigada, Andrea. Eu vou fazer esse convite, porque eu estou vendo que na Itália já está bem tarde, né? Eu estou vendo que temos a presença ainda do Giovanni Zanzotto. Eu sei que ele tinha, né, me pedido para não falar, mas eu gostaria que talvez ele falasse alguma coisa, se ele se sentir à vontade. Ma niente, mi sentite?
Sì, niente, no, non voglio aggiungere nulla a quello, bellissime cose che sono state dette, giustissime, e se non ringraziare tutti quanti per questa bella presentazione, e specialmente Tarso e Andrea, naturalmente Michele che ci ospitano e che hanno introdotto, ma naturalmente te che hai fatto un lavoro che io ero sicuro sarebbe stato impossibile nei tempi che ti eri prefissa, e che invece siamo qui. Io ancora il libro non l'ho visto, ma spero che mi arriverà presto, e so già che sarà un caposaldo dell'introduzione ai pubblici più larghi che non quello italiano o più strettamente europeo dell'opera e della figura di mio padre. Quindi ti ringrazio specialmente a te, Patrizia, per questo lavorone che hai fatto, e saluto tutti quanti ancora da parte anche di tutta la mia famiglia. Obrigada, muito obrigada, Giovanni. Espero não desapontar quando o livro chegar aí nas suas mãos, né? O livro vai agora, o Zanzotto atravessou o No, sono Atlântico de sicuro uma di no. forma... Non è possibile. E agora um outro Zanzotto vai voltar aí, né? Pro Vêneto. O Marcos Lourenço, que tinha feito a pergunta em relação ao princípio do prazer, em relação à psicanálise para o André, fez um outro comentário aqui que eu vou ler. A paisagem das montanhas e embaixo da terra, acho que talvez seria na paisagem das montanhas e embaixo da terra estão os jovens que morreram na guerra. Parece estar Thanatos, o instinto de morte, carne do humano. Grazie, Andrea Cortellessa. Sim, né? Isso fica mais claro no outro livro do Zanzotto, Galateo in Bosco, Galateo no Bosque, onde temos uma seção dos hipersonetos em que ele vai tratar isso de uma forma, enfim, mais uma vez, magistral, com uma maturidade que ele foi construindo ao longo desse percurso, e ele, de certa forma, é uma explosão, não só uma explosão em termos de forma, de métrica, a gente está falando de hipersoneto, então ele retoma uma forma tradicional, mas ele vai, enfim, implodir essa forma e vai tratar justamente dessa questão, vai retomar esse tema da guerra agora numa outra voz, num outro tom, que é um outro Zanzotto. Não é isso, Andrea? Eu passo a palavra para você, porque hoje você é o especialista do Zanzotto. No, il Galateo è vero, è giustissimo quello che diceva Lorenzo, lì si tocca con mano, è terribile il Galateo in Bosco, si tocca con mano appunto questa dimensione ctonia, come la chiamò Giacintini, cioè sotterranea, geologica, però si scopre che in quella dimensione sotterranea appunto ci sono i corpi dei caduti della Prima Guerra Mondiale, che si svolsero nelle sue battaglie più crudeli proprio in quei paesaggi, in quei territori. La giovinezza di Zanzotto è stata segnata dalla memoria della Grande Guerra e anche dai monumenti, dai memoriali, dai sacrari, dagli ossari che ricordavano quegli avvenimenti e quei caduti. Tra l'altro appunto siamo stati pochi giorni fa, un mese fa, a Pieve di Soligo per il grande convegno internazionale dedicato al centenario di Andrea Zanzotto, e abbiamo visitato appunto il più grande di questi ossari, di questi sacri, dedicato appunto nel territorio della Prima Guerra Mondiale, quello di Nervesa della Battaglia, ed è un luogo davvero imponente, schiacciante, minaccioso, qualcosa di terribile e anche di inquietante. E certo pensare appunto che
il giovane Zanzotto è cresciuto all'ombra di questo monolite scuro, pieno di nomi di morti, pieno di parole di morte, pieno di memorie di morte, è davvero qualcosa di terribile, ancora per noi oggi, dopo un secolo. L'Italia è costellata di queste memorie, 2 guerre mondiali, di 2 grandi tragedie che si sono svolte anche a volte negli stessi luoghi a distanza di pochi decenni, e sono puntellate appunto di monumenti funerari, di ricordi, di segni nel paesaggio, segni tali, segni giganteschi, segni schiaccianti. Galateo in Bosco è, come dire, la risposta che la poesia può a questi segni così inquietanti, no? Anche Galateo in Bosco è un segno nel paesaggio. Anche questa via resta, non meno di quei monumenti. In qualche misura è una grande risposta, è una risposta profondamente etica, profondamente pietosa, che si immedesima nella tragedia senza però monumentalizzarla, senza però renderla schiacciante, cercando di convivere, esistere con questa memoria. Anche questa di tanti poeti, ma anche questo Zanzotto l'ha portata a un livello davvero unico. Obrigada, Andrea. Agora acho que a gente precisa encerrar. Antes de passar a palavra para o Michele de Aldrone, para encerrarmos essa sessão, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, especialmente do Giovanni Zanzotto, que sem ele esse processo, todo esse caminho até aqui não teria sido possível. Ao Tarso de Mello, ao André Cortellessa, e queria também convidar todos, como o Tarso tinha mencionado, a USP, a UFSC e o Instituto Italiano de Cultura estão organizando um evento dedicado ao Zanzotto, com a participação de outros professores e estudiosos da obra dele, nos dias 16 e 17 de novembro. Então, vocês podem ter acesso a essas informações no site também do Instituto Italiano de Cultura. Mais uma vez, obrigada. E, Michele, eu passo a palavra para você. Bom, só para se despedir, para agradecer uma última vez. Eu fiquei muito emocionado com a possibilidade de falar sobre Zanzotto com tanta competência e com um produto editorial assim, tão excelente. Realmente eu me sinto privilegiado em poder participar através do meu trabalho nesse tipo de operação. Então, obrigado a todos, obrigado ao público que se conectou no Zoom. Eu espero que essa gravação também vá ficar depois nas nossas redes sociais para ver com calma se alguém estiver interessado. Vamos continuar, então, agora lendo e aproveitando as oportunidades que temos para conhecer ainda melhor esse grande autor. E uma boa tarde, boa noite a todos. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.